Fala libertários, Denner aqui para mais um vídeo, e nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre os acontecimentos aí da última semana, que foi a alta histórica do Bitcoin. Eu queria falar para vocês um pouco sobre o ciclo do Bitcoin, né? Porque muita gente se pergunta, e agora que bateu o topo histórico, 112 mil dólares, para onde vai o preço? Vai para cima, vai para baixo? Isso aí é uma pergunta muito difícil de responder, mas eu vou tentar responder para vocês aqui de uma forma que vocês entendam quando é a melhor hora para comprar o Bitcoin. Então, no Bitcoin, vocês têm que entender que ele tem um ciclo de 4 anos. Esse ciclo de 4 anos aí acontece a cada vez que o Bitcoin tem um halving, né? E o que seria esse halving aí, para quem é iniciante e não sabe, é quando a taxa de mineração do Bitcoin cai pela metade. Então, se a taxa cai pela metade, o Bitcoin se torna mais escasso. Ele se tornando mais escasso, ele valoriza, porque o principal fator que faz o Bitcoin se valorizar, além de segurança, privacidade, é a escassez. Então, com essa escassez aí, o Bitcoin se valoriza a cada 4 anos, que é quando ocorre o halving, né? Então, dá uma olhada aqui no gráfico. Vamos abrir o gráfico aqui do Bitcoin agora. Então dá uma olhada aqui no gráfico do Bitcoin. Estou com ele aberto aqui. Se a gente puxar ele aqui para trás, lá em 2021, foi quando atingiu o topo histórico do último halving que aconteceu em 2020. Então bateu aí os seus 65 mil dólares, né? E isso aqui se repete a cada vez que tem um novo halving, que é há 4 anos. Então, a cada 4 anos, aproximadamente aqui, se o halving foi aqui por volta de abril de 2020, entre um ano e um ano e meio após o halving, o Bitcoin atingiu o seu topo histórico. E isso tende a se repetir também nessa vez aqui. Então, se o halving foi por volta de abril, né? De abril do ano passado, foi mais ou menos, onde é que está aqui? Então foi mais ou menos por aqui, Então a gente pode ver que a partir do halving, o Bitcoin subiu muito, né? E você passou aí aproximadamente um ano, quase um ano e meio após o halving. Então até o fim desse ano, pode ser que ele continue sim subindo mais. Claro, como eu falei, né? Isso de prever o topo histórico é algo muito difícil de se fazer. Mas se vocês, assim como eu, adotam uma filosofia aí de só comprar Bitcoin e segurar, então a gente tem que estar mais preocupado quando é a melhor hora para comprar o Bitcoin e quando seria a melhor hora para comprar o Bitcoin. Então a melhor hora para comprar o Bitcoin, se a gente for pegar o último ciclo aqui, que foi lá de 2020, a gente pode ver que aproximadamente aí, um ano antes do próximo halving, que seria 2024, o Bitcoin atingiu ali o seu menor valor, né, que foi aqui, por volta de janeiro de 2023, que foi aí aproximadamente um ano antes do halving. Então, essa queda aqui começou ali início de 2022, né? Então, se a gente for fazer essa mesma analogia, os 2 anos antes de acontecer o halving, eles são praticamente só de queda no Bitcoin, né? Então, esse momento aí seria o momento ideal para a gente comprar Bitcoin, para nós que temos essa filosofia aí de só comprar e segurar e não vender, né? Então essa seria a melhor hora para comprar o Bitcoin aqui, um ano antes, né? Que no caso aqui, que nesse ciclo aqui, vai ser em 2026, né? Porque o próximo halving vai ser só lá em 2028, porque é a cada 4 anos, então foi em 2024, o próximo vai ser lá em 2028, então o melhor momento seria ali em 2027, no início de 2027, final de 2026, que é quando provavelmente ele vai estar nesse ciclo aí, né? Nessa queda, que esse é o ciclo normal do Bitcoin, que tem que ser repetido por anos e anos e anos, né, que é esse ciclo aí de 4 anos, que sobe após o halving, depois cai e depois sobe de novo. Mas se a gente for ver essa queda aqui que aconteceu após o halving, esse menor valor aqui ainda foi menor do que o último topo histórico que aconteceu no último ciclo, né? Então se a gente for pegar aqui, o último topo histórico do último ciclo aqui foi 65 mil dólares. Então dificilmente o Bitcoin vai cair abaixo desse valor aqui, né? Ele nunca caiu abaixo do último topo histórico lá do último ciclo. Então, se a gente colocar uma linha aqui nos 65 mil, um bom ponto aí para comprar seria aqui abaixo de 80 mil, abaixo de 75 mil, porque dificilmente ele vai passar aqui para baixo, né? Então, claro, né, como eu acabei de explicar, adivinhar o topo histórico do Bitcoin é muito mais difícil do que adivinhar quando é a melhor hora para comprar. Mas como, se vocês, assim como eu, estão mais preocupados em comprar, então, como eu acabei de explicar, né, um bom parâmetro para a gente adivinhar a hora, o melhor momento para a gente comprar é analisando o ciclo do Bitcoin, que se repete sempre a cada 4 anos, o que
torna ele um ativo muito, assim, previsível, né? Mais previsível do que bolsa, né? E outras coisas aí que a gente já falou nesse canal. Então, se vocês curtiram esse vídeo aí, se inscreve no canal, ativa o sininho. Se tiverem alguma dúvida aí, deixa nos comentários, que eu vou tentar responder aí. E até o próximo vídeo.